a Revolução Industrial, as empresas passaram a crescer rapidamente e de forma desorganizada. Por isso, fez-se necessário uma atividade que abordasse essa questão de forma científica e técnica e trouxesse modos de trabalho mais adequados às necessidades da época. Neste período, surgiu o que conhecemos como abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração é composta por duas teorias, a teoria científica e a teoria clássica. Vamos começar com a teoria científica. Um dos principais contribuidores desta sofisticação dos métodos de trabalho foi Frederick Taylor, que em 1911 lançou o livro Princípios da Administração Científica. Para chegar a esses princípios, Taylor analisou a forma com que os operários da época desempenhavam suas funções, e a partir disto apresentou uma série de medidas que poderiam ser aplicadas, visando estudar determinada tarefa e otimizá-la, aumentando assim a produtividade. Taylor defendia os seguintes princípios: seleção científica do trabalhador, onde ele deveria desempenhar a tarefa mais compatível com suas aptidões; o tempo padrão, onde o trabalhador deveria atingir o tempo mínimo de produção padrão estabelecido pela gerência; o plano de incentivo salarial, que não era bem um incentivo, era uma remuneração dos funcionários que deveria ser paga proporcionalmente ao número de unidades produzidas por eles; trabalho em conjunto, onde, segundo Taylor, os interesses dos funcionários, como altos salários, e da administração, como baixo custo de produção, poderiam ser conciliados, pois quando o trabalhador produz muito, sua remuneração aumenta e a produtividade da empresa também. Outro princípio era: gerentes planejam, operários executam. O planejamento deve ser de responsabilidade exclusiva da gerência, enquanto a execução cabe aos operários e aos supervisores. A divisão do trabalho. Uma tarefa deveria ser dividida no maior número possível de subtarefas. A supervisão também deve ser funcional, ou seja, especializada por área. ênfase na eficiência. Existe uma única maneira certa de executar uma tarefa. Para descobri-la, a administração deveria empreender um estudo de tempos e métodos, decompondo os movimentos das tarefas executadas pelos trabalhadores. Outros dois personagens muito importantes dentro da teoria científica também foram o casal Lillian e Frank Gilbert. Eles realizaram importantes estudos quanto aos movimentos realizados pelos operários da época, visando minimizar a sua fadiga, inclusive com redução das horas de trabalho. O resultado foram tarefas desempenhadas com muito mais eficiência e um grande aumento na produtividade das empresas. E não poderíamos encerrar a teoria científica sem deixar de falar em Henry Ford, um dos principais personagens da época. Em 1903, Ford funda a Ford Motor Company. Em sua companhia, começou a introduzir algumas ideias inovadoras, como, por exemplo, a linha de montagem móvel, na qual o produto desloca-se ao longo de um percurso, enquanto os operadores ficam parados. O conceito da linha de montagem foi aplicado à fábrica de motores, radiadores e componentes elétricos. Ford intensificou também os princípios da produção em massa, com peças padronizadas e o trabalhador especializado. Outra ideia de Ford que deu muito o que falar na época foi o incentivo salarial. Incentivo esse, que ao contrário de Taylor, não era baseado no número de peças ou no número de componentes produzidos pelos funcionários. Ford achava que seus operários deveriam poder comprar o produto que fabricava, o que sem dúvida é a opinião avançada, até mesmo hoje. Este processo era chamado de salário de motivação. Eficiência significativa para Ford contratar e manter os melhores trabalhadores. Agora vamos falar um pouco da outra teoria que compõe a abordagem clássica, a teoria clássica. Seu personagem principal é Henry Fayol.
Fayol defendeu que a administração deveria ter um papel separado dentro da empresa, pois era diferente das finanças, produção ou distribuição. De acordo com Henry Fayol, a empresa poderia dividir-se em 6 atividades, ou funções, que seriam técnica, comercial, financeira, segurança, contabilidade e administração. Dentro da teoria clássica, foram relacionados por Fayol os 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor, como por exemplo, a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, disciplina, remuneração, hierarquia, espírito de equipe, entre outros. Tendo como ótica a visão da empresa a partir da gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade do comando, autoridade e na responsabilidade. Em função disso, é visto como obcecado pelo comando. Para Fayol, os gerentes têm o papel de planejar, organizar e comandar. Ao contrário da administração científica, onde o enfoque era a produção, na administração clássica, o enfoque era a gerência administrativa. Aqui temos uma comparação entre as duas teorias, a científica e a clássica. Na científica, percebemos que a autoridade é funcional, na clássica é linear. Na científica, o poder é do especialista, na clássica é do chefe. Na científica, podemos ver que a ênfase é na tarefa, na clássica é na estrutura. A teoria científica se originou na América, com Frederick Taylor e companhia. A teoria clássica, na Europa, com Henry Fayol.